Capítulo 5. Os frutos do conhecimento correto de Deus. Para conhecer Deus corretamente, precisamos saber, antes de tudo, que Ele está no meio de nós, não separado, não distante de nós. Se pensam que Deus é algo exterior a vocês, não o conhecem corretamente. Deus não é para ser ganho ou conquistado ou procurado. Deus é para ser reconhecido como o eu de alguém. O eu escrito com maiúscula representa o eu infinito, individualizado como o eu de vocês ou o meu. Deus é, de fato, o seu eu. O eu que é, na realidade, o ser de Deus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Deus individualizado, Deus na expressão individual. Quando percebemos isso, não olhamos para fora de nós. Ao contrário, tranquilizamos-nos interiormente diante da ideia de que Deus está mais perto de mim do que a respiração. Não preciso ir até Deus para pedir coisa alguma, pois Ele, antes de mim, já conhece as minhas necessidades. Não é o Deus que está no céu que conhece as suas necessidades. É o Deus que está em você que as conhece. E é seu prazer dar-lhe o reino. Você não conquista a graça de Deus, nem a merece. Ninguém poderia, como ser humano que somos, ser bom o bastante para merecer a graça de Deus. Ela é nossa por direito de herança. O eu do nosso ser é o Filho de Deus, co-herdeiro, junto com Cristo, de todas as riquezas celestes. Se vocês as merecem ou não, isso não invalida o fato de que, como filhos de Deus, não podem ser deserdados. A natureza de Deus como realização. Deus é realização. Deus realiza-se a si mesmo. Se quiserem um símbolo material, pensem no sol. O sol brilha, emite sua luz e calor. Em outras palavras, o sol se realiza como sol. Não é preciso orar ao sol pedindo mais luz ou mais calor. Se fôssemos orar, a oração seria um reconhecimento íntimo do que ele é. O sol é brilho, o sol é calor, o sol é luz. O sol é o que é, sua própria realização enquanto calor e luz. Deus é o Criador. Deus é o princípio criador. O Pai que está no céu é o único Pai. Se vocês acham que sofrem ou se beneficiam de acordo com a condição terrena de seus pais, se eles são ricos ou pobres, bons ou maus, generosos ou egoístas, não estão vivendo espiritualmente. Deus, o Pai, é o princípio que mantém e ampara. Ele é a única fonte de nosso bem. Podemos respeitar os nossos pais humanos e amá-los profundamente na esfera humana, sem por isso deixar de reconhecer que Deus é o nosso único Pai, o Criador, que nos ampara e mantém. A menos que vocês tenham a sólida convicção de que o Pai Celestial interior já conhece as suas necessidades e tem prazer em dar-lhes o seu reino, não podem viver espiritualmente a questão do suprimento. Estarão sempre olhando para o homem cujo fôlego está em seu nariz, para um pai, para uma esposa, para um marido ou para um filho. Quando tudo isso falhar, voltar-se-ão para o governo e pedirão o seu quinhão. Por quê? Porque preferiram viver de acordo com a crença humana de que o bem nos chega por intermédio do bem humano. Vivamos ao contrário, na convicção de que ele está dentro de nós e tem prazer em ceder-nos o reino e conhece as necessidades antes de nós mesmos. Deus é o único amor. Existem várias formas de amor: o amor conjugal, o amor paterno, o amor filial, o amor fraterno, o amor aos vizinhos e à comunidade. O amor é um fator maior em nossa existência. Somos felizes graças ao amor, desgraçados em sua ausência. E por que deveria haver essa ausência? Na verdade, não há ausência de amor. Só sentimos a ausência do amor por ignorância. Em nossa existência humana,
recorremos ao próximo em busca de amor, de cooperação, de amizade. E aí cometemos um erro. Se recorremos ao próximo, podemos encontrar amor hoje e ódio amanhã. Podemos encontrar gratidão hoje e ingratidão amanhã. Podemos encontrar cooperação hoje e desinteresse amanhã. Em se tratando de amor, devemos recorrer unicamente a Deus. Deus é amor, a atividade do amor. Uma vez que Ele é infinito e universal, quando encontramos nosso amor em Deus, encontramos-nos também nos semelhantes. Se compreendemos que todo amor é uma emanação de Deus, passamos a descobri-lo também naqueles que encontramos pelo caminho. Os poucos que não responderem a isso sairão da nossa vida, e nosso mundo será construído por aqueles que nos amam no plano da consciência com amor natural ao relacionamento. Quando estamos imersos no seu amor, esse amor permeia o nosso ser. O seu amor é o tema central do nosso ser. O seu amor é a nossa vida. E a natureza do amor é o perdão. Será possível amar e condenar? Será possível amar e manter a memória alguma coisa a ser perdoada? No coração daquele que ama não existe condenação, existe compaixão. O pai não condena o filho. Aquele que ama não condena a pessoa amada. Não há condenação aonde existe o amor. Não condenamos aqueles que amamos. O amor de Deus a tudo abrange e toma todos os seres sob o abrigo das suas asas, o meu ser e o ser de vocês, o ser do santo e o do pecador. Até que compreendam que essa é a natureza de Deus, não o conhecerão corretamente. Em todos os templos da Igreja de Cristo Cientista, há uma parede e um cartaz onde se lê: o amor divino sempre atendeu e sempre atenderá às necessidades humanas. Certa vez, entrei numa Igreja de Cristo Cientista, passei os olhos pelas pessoas conhecidas e pensei: mas não é isso que acontece. Conheço muitos que esperaram anos por esse amor divino e as suas necessidades não foram atendidas. Então refleti sobre os motivos que teriam levado a senhora Edi a escolher aquelas palavras, já que ela deve ter tido uma razão especial para isso. De súbito, ocorreu-me que ela estava certa, mas que as pessoas não interpretavam corretamente a frase. O amor divino não é algo que esteja no espaço exterior. O amor divino é algo interior. Assim, o amor divino que exprimimos é aquele que atende às nossas necessidades. Se não exprimirmos um amor impessoal, imparcial e universal, nenhum amor atenderá às nossas necessidades. Naquele dia eu compreendi que não existe um amor divino exterior. Deus não está lá fora, em algum lugar, pronto a nos atender. Deus e seu amor divino encontram-se dentro de nós, mas, enquanto não exprimimos isso, nenhuma de nossas necessidades humanas será atendida. O amor divino é perdão, caridade, benevolência, delicadeza, cooperação e partilha. Tudo isso e tudo mais em que pudermos pensar constitui o amor divino. Se não exprimirmos o amor divino, ele não voltará para nós a fim de satisfazer as nossas necessidades. Como bem se pode imaginar, essa constatação modificou meu modo de vida, porque percebi então quão pueril é ficar sentado esperando que Deus faça alguma coisa. Isso seria concluir que Deus nada faz, o que é impossível, porque Deus é sempre Deus. Deus é um único poder. Certamente achamos que aceitamos Deus como único poder, obedecendo ao primeiro mandamento, mas a verdade é que nenhum de nós obedece inteiramente a este mandamento, e os resultados só vêm na proporção da nossa obediência. Como devemos obedecer ao primeiro mandamento? Decidindo intimamente, desde as primeiras horas da manhã, que não reconheceremos nenhum outro poder a não ser o de Deus.
Reconheceremos Deus como o único poder a agir em nossa consciência e na consciência daquele com os quais entraremos em contato. Começamos o nosso dia com a constatação de que nenhum homem, mulher ou criança pode nos dar ou tirar alguma coisa, pois Deus é a única fonte e atividade do nosso bem, e Deus é o único poder. Todos os dias enfrentamos os medos comuns do mundo. Podemos ter medo de que o gerente do banco nos recuse um empréstimo, de que nossos fregueses não comprem nada, de que alguém nos tire alguma coisa. Quando cedemos a esses temores, colocamos o poder nas mãos do homem cujo fôlego está em seu nariz. Mas sabemos, com efeito, que pode ele valer? Enquanto supusermos, ainda que superficialmente, que alguém pode nos dar ou tirar alguma coisa, estaremos desobedecendo ao primeiro mandamento e assim impedindo que o bem chegue até nós. Ilustremos esse fato. Deus, a fonte única da verdade. Vocês talvez achem que a verdade pode lhes ser transmitida por mim. Não é assim. Deus é a fonte e a atividade de toda a verdade. E eu aqui estou com o mesmo objetivo que vocês, receber a verdade de Deus. Não tenho verdade alguma para comunicar ou guardar. Apenas me mantenho conscientemente em união com Deus, para que a verdade vinda de Deus flua através de mim até aqueles que se mostrem receptivos a ela. Neste momento, meu corpo, boca, língua e mente estão sendo usados como instrumentos por intermédio do qual a verdade vinda de Deus nos alcança. Não tenho o poder de comunicar ou guardar a verdade. Se percebemos que estamos reunidos para receber a verdade unicamente de Deus, todos nós receberemos uma parte dessa verdade. Mas se vocês ou eu supusermos que posso transmitir-lhes a verdade, ela talvez nunca chegue até nós. Deus, o único suprimento. Alguns de vocês se lembram da Grande Depressão, quando muitos ficaram sem suprimento? Entretanto, não havia carência ou penúria. A terra estava cheia de gado, o ar de pássaros, os mares de peixes. Onde estava a carência? Se algo havia, era excesso de suprimento, tanto assim que grandes quantidades de comida eram jogadas no mar, queimadas ou estocadas. Como vem acontecendo desde então, não há falta de suprimento. Deus é o suprimento. Quando temos Deus, temos suprimento. Nossa tarefa consiste em reconhecer Deus e concebê-lo como atividade, a fonte e a lei do suprimento. Temos que reconhecer Deus como a nossa suficiência e não nos voltarmos para o emprego, para o dinheiro, para o parente rico, para a caridade alheia ou para o governo. Tal como Moisés, podemos encontrar maná caindo do céu, se ele não provier de outras fontes, ou água brotando no rochedo. Ou, como Elias, deparar com bolos cozidos nas próprias pedras que estão diante de nós, ou com corvos trazendo alimentos, ou com uma viúva dividindo o seu bolo. Tudo pode acontecer, e estejam certos de que existe a mudança. Ela pode se manifestar para todos nós a partir do momento em que não mais confiamos no homem cujo fôlego está em seu nariz, e reconhecermos que Deus é a fonte. Se mantivermos na consciência de que Deus é a única fonte de suprimento, sempre teremos este suprimento antes mesmo de precisarmos dele, independentemente do que fizermos. O bloqueio está apenas na crença de que alguém pode dá-lo ou tirá-lo. Por exemplo, a melhor maneira de um vendedor fracassar é acreditar que os negócios dependem da boa vontade dos consumidores. Eis uma boa maneira de nos limitarmos. Compreender Deus como força que move todos os tipos de negócios talvez não force João ou Pedro a comprar de nós,
mas resultará numa abundância de vendas todas as semanas, muitas vezes não oriundas dos compradores com que contamos. Que diferença faz a quem se vende? O importante é vender. Algumas pessoas dizem: mas eu reconheço Deus como a fonte. Sim, mas com que frequência e constância? Esse reconhecimento precisa ser algo mais do que um pensamento ocasional. Precisa ser uma atividade contínua, até que a consciência fique a tal ponto imbuída da concepção de Deus como fonte, que essa crença se torne automática, sem que necessitemos pensar conscientemente nela. Então o fluxo começa. Deus, a única vida. Costumamos acreditar que vocês têm uma vida, eu tenho uma vida, um recém-nascido tem uma vida. Não é verdade. Temos uma vida, mas ela não é nossa. A única vida que temos é Deus. Se existe apenas um Deus e Ele é a vida, só pode haver uma vida, e essa é a vida de Deus. Como haverá então uma vida jovem, uma vida velha, uma vida doente, uma vida debilitada ou uma vida moribunda? Quando obedecemos ao primeiro mandamento e reconhecemos que há somente um Deus, e quando ficamos imbuídos de Deus como vida única, toda a aparência de doença, envelhecimento e morte começa a esfumaçar-se e tornamos-nos cônscios da vida única, harmoniosa e perfeita, expressa como o eu individual, o seu e o meu. Tornamo-nos cônscios da vida espiritual, essencial que existe em nós o tempo todo e em todas as idades. Deus, a lei e a substância. Reconheçamos Deus como o único poder, a única fonte e a única lei. Esse reconhecimento imediatamente começa a anular toda crença das leis de hereditariedade, da alimentação, do clima, da infecção e do contágio. Todas elas, leis materiais. A lei material é anulada na medida de nossa aceitação de Deus como a única lei. Sempre que leis econômicas, políticas, físicas ou jurídicas chamarem sua atenção, pensem: obrigada, Pai. Sei que existe apenas uma lei, a lei de Deus, porque só existe um Deus e deve haver uma única lei. Ora, se Deus é espírito, a lei tem que ser espiritual. Estamos sempre enfrentando doenças físicas que atestam o aumento ou a diminuição da substância corpórea. Deus é a única substância e não pode haver excesso ou insuficiência de Deus. Reconhecendo Deus como substância divina, logo descobrimos que o corpo exibe a normalidade de Deus. Deus, a harmonia em todas as coisas. Estamos sempre às voltas com aparências exteriores de pecado, de doença, de morte, de carência e de limitação. Aqui chamamos imagens de erros. Entretanto, essas imagens começam a mudar à medida que a nossa consciência espiritual se desenvolve e se expande, e que encaramos o invisível como fonte de harmonia. O invisível é a realidade de tudo que existe. Assim, não aceitemos as aparências como valor nominal, mas deixemos que a verdade remova as aparências discordantes. Descansemos em Deus. O resultado do conhecimento correto de Deus depende do fato de reconhecermos, em primeiro lugar, que Deus é o nosso eu e o eu das pessoas que encontramos. Em segundo lugar, depende de sabermos que o Pai dentro de nós conhece as nossas necessidades, sem que precisemos falar-lhe a respeito. Em terceiro lugar, devemos aceitar que Ele tem prazer em dar o reino. Depois podemos descansar nessa certeza. E quando temos essa certeza, vivemos realmente a vida espiritual. Reconheçam que esse Deus no qual confiam não é uma entidade separada de vocês, mas é a sua própria essência sob o nome de Eu. É o Eu que se encontra no centro do seu ser, que vocês chamam de seu Eu, rebento de Deus que se individualiza como vocês, o Cristo, Filho de Deus, herdeiro de Deus.
juntamente com quem todos nós somos co-herdeiros de todas as riquezas celestiais. Neste mundo, façam tudo o que tiverem de fazer sem pensar em resultados ou recompensas. Lembrem-se de que Deus não dá recompensas. O que Ele faz meramente como função de Deus. Tomem o sol como exemplo. O sol não concede luz e calor como recompensa a ninguém, por nada. Calor e luz são a função de Deus e Ele não pode negá-los. Dá-se o mesmo com Deus. Deus não pode negar nada, nem mesmo ao pecador. Ele não é dotado dessas qualidades humanas, não é um ser humano. Por isso, não age como um pai ou um juiz humano. Deus é o ser infinito e será para sempre. Deus não pode dar nem tirar. Deus só pode ser. O conhecimento dessa verdade traz o ser Deus para o âmbito da experiência ativa em nossas vidas. Somos chamados apenas para conhecer a verdade sobre Deus. Depois disso, nós descontrairemos em Deus. Sabedoria espiritual. Quando conhecemos a natureza de Deus, quando já não achamos que sabemos mais que Deus, quando não mais imaginamos existir algo que possamos dizer a Deus, quando não mais esperamos que Deus faça alguma coisa para uma pessoa que já não esteja fazendo igualmente para todas, quando não mais consideramos um poder a ser usado para destruir os nossos inimigos, aí então tem início a sabedoria espiritual e colhemos os frutos do conhecimento correto de Deus. A compreensão espiritual. Conhecer Deus corretamente significa experimentar harmonia, vida eterna, plenitude e perfeição do ser. Se estamos passando por algum tipo de carência ou limitação, falta de saúde, de suprimento, de relacionamento humano, etc., devemos admitir que não conhecemos Deus corretamente. Cabe-nos então começar a estudar Deus no ponto em que estamos. Alguns talvez descubram que acreditam em deuses pagãos. Outros, como eu, sem nenhuma bagagem religiosa a não ser os 10 mandamentos. Outros estarão em igrejas ortodoxas. Outros ainda empenhados em doutrinas metafísicas ou mentais. Onde quer que vocês estejam, é a partir daí que deverão começar a conhecer Deus corretamente. Inútil desejar um ponto melhor para começar. Comecem de onde estão e avancem segundo os meios disponíveis. Onde alcançarão a compreensão correta de Deus? Só alcançarão o conhecimento correto de Deus dentro de vocês mesmos. Não o encontrarão em nenhum livro. Os bons livros podem contribuir uma grande ajuda para conduzi-los de volta ao seu eu, onde encontrarão e conhecerão Deus corretamente. Eles são uma fonte de inspiração e poderão elevá-los acima de vocês mesmos, porém nada mais. Não revelarão Deus, que só em um lugar é revelado, dentro de nós, porque dentro de nós está o reino de Deus. Só aos 21 anos de idade abri a Bíblia pela primeira vez. A essa altura, constatei que existe Deus. Minha busca de Deus começou nesse momento, por caminhos diversos, alguns bons, alguns equivocados, para dizer o mínimo. A busca conduziu-me à etapa de desenvolvimento em que me encontro agora, e como todos sabem, esse desenvolvimento não é nem definitivo e nem completo. Na senda espiritual, muitas vezes temos a impressão de que andamos para trás, depois de caminhar bastante e acreditar que chegamos ao conhecimento correto de Deus. Às vezes constatamos que descobrimos apenas um substituto, e nem sequer satisfatório. Nesse caso, temos de voltar ao ponto de partida e recomeçar, ou contentar-nos com o pouco que adquirimos e prosseguir. Haverá momentos de desencorajamento, especialmente quando se não estiver progredindo conforme o esperado, mas esses períodos serão breves, quase sempre duram um dia. Se admitirmos honestamente que os sentimentos de discórdia da nossa experiência resultam da falta de compreensão de Deus, faremos a primeira conquista no caminho dessa compreensão.
Toda a busca consistirá no conhecimento correto de Deus, não em demonstrar saúde, harmonia, suprimento, uma casa, uma companhia. Há na vida espiritual muito mais do que demonstrações de saúde, suprimento, etc. Um grande passo para a compreensão de Deus consiste em ponderar a respeito de Deus, meditar sobre Deus, considerar Deus uma realidade interior. Deus é o ponto central de toda a existência. Não há como ter vida eterna, exceto se o conhecermos corretamente, tal qual Ele é, independente do que aprendemos sobre Ele.